macho velho, a luz da rua ou do condomínio queimou? Pois avisa teu prefeito e teu síndico que a Citiled chegou para consertar a luz do poste por um precinho igual coice de preá, bem pequenininho. Citiled, acende essa ideia, macho velho. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o Parla Mais para trazer aqui para você conhecer mais um candidato, no caso uma candidata a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Hoje nós vamos conversar com Raíssa Roxane Lima Firmeza Rocha, mas você já deve ter ouvido falar dela apenas como Raíssa Protetora. Ela está aqui com a gente. Tudo bom, Raíssa? Olá, tudo bom? Muito bom receber você aqui para saber das suas propostas, saber o que está te levando para esse meio político, partidário, já que você está afiliado a um partido que é o PDT. Isso. E concorre a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Mas, Raíssa, eu queria começar a nossa conversa, que aqui não tem entrevista, aqui é conversa, é bate-papo, falando um pouco da tua história. Quem é Raíssa Roxane, afinal? Raíssa Protetora. Bom, a Raíssa Roxane é uma pessoa que gosta muito dos animais, que ama a família, que sou aquela mãezona mesmo, aquela pessoa que gosta de acolher e tudo mais. A protetora, então, a que ama incondicionalmente os animais e as pessoas como um todo, porque eu acho que não adianta a gente viver uma vida onde não se tem um mínimo de entrega, um mínimo de pensamento no próximo, o mínimo de acolhimento das pessoas e animais que precisam. No meu caso, animais acabou sendo minha bandeira maior, minha prioridade. Você está maior. falando especificamente dos pets? Sim, né? Na verdade, animais como um todo, mas o meu contato maior se dá com os cães e gatos. Hoje a gente vive numa sociedade que, felizmente, já se tem um novo olhar e um bom olhar para os animais. Mesmo assim, a gente ainda flagra muita gente maltratando animal, de todas as formas. O que você sente quando vê um animal sendo maltratado? Eu acho que, assim, no período da pandemia, eu acho que a pandemia veio para ensinar muita coisa a gente. Aproximou as pessoas e também as pessoas dos animais. Eu acho que essa é a intenção. Essa era para ser a intenção. Eu acho que, na verdade, mudou muito. Eu acho que piorou muito de lá para cá. No momento da pandemia, se teve uma quantidade muito grande de adoções dos animais. Logo em seguida, teve muitos abandonos, quando as pessoas começaram a trabalhar. E, a partir daí, a gente vê muitos abandonos, muitas situações de animais tendo filhotes nas ruas. A gente vê muito atropelamento, onde os animais são deixados para trás para morrer à míngua. Pessoas que hoje têm seus animais em casa, não ligam, deixam sair, acontecem acidentes. Pessoas que têm seus animais, não castram, e esses animais, os bebês são tirados das mães, são abandonados à míngua também, acabam morrendo. Então são situações absurdas, entre outras, muitas outras, de situações de maus tratos como um todo, que a gente tem presenciado cada dia mais. Eu acho que as redes sociais vieram para mostrar para a gente um mundo onde tem muita coisa boa, mas também o que tem de ruim está crescendo. Raíssa, quando foi que você despertou? Quando foi que você percebeu que tinha esse carinho diferenciado pelos animais, sobretudo pelos pets? De pequena mesmo, eu sempre pedia um cachorrinho, um bichinho, e acabei ganhando uma cachorrinha já com 9 anos de idade. E era a paixão da minha vida, virou aquilo ali, virou um amor incondicional. E aí, ao longo do tempo, a partir disso, eu acho que essa foi a única vez que eu tive um cachorro em casa, porque sempre tinha 2, 3, 4. E o amor sempre existiu, nunca deixei de ter animais em casa, sempre cachorros. E aí, mas assim, começou a aflorar de uma forma maior quando as redes sociais começaram, onde a gente via o trabalho de outras pessoas, de resgate de animais, que eu não sabia que tinha, de situações exatamente essas de maus tratos. E em 2010, meados de 2010, eu comecei a ajudar a Pipa, comecei a ajudar alguns protetores independentes que apareciam nas redes sociais, nos contatos de pessoas pedindo ajuda e tudo mais. Então, eu como empresária no tempo, era como eu podia ajudar, não podia acolher, por já ter alguns, por morar na casa dos meus pais.
por termos muitas pessoas dentro de casa também que não tinham o amor na mesma proporção que eu. Então eu passei a ajudar essas pessoas de forma direta, mas indiretamente, porque eu não acolhi esses animais. E isso foi a partir de 2010. E com o tempo foram chegando outras pessoas que faziam o mesmo trabalho, foi ampliando essas doações, essas ajudas. E chegou a um ponto em que eu comecei a alimentar animais nas ruas, a partir do momento em que eu perdi uma das minhas cachorrinhas, onde eu entrei em depressão devido a uma situação em que ela teve uma doença que afetou o sistema neurológico e era de forma irreversível. Então, com animais a gente tem a possibilidade de fazer eutanásia, aliviar o sofrimento deles quando a gente sabe que eles não vão voltar mais. E eu entrei em depressão. Isso em meados de 2013, 2014. E a partir de lá, de uma situação em que a gente saiu e vinha com a quentinha dentro do carro, eu parei para alimentar uma cachorrinha na rua, que estava na chuva, se protegendo da chuva numa marquise. E eu, mesmo na chuva, desci, derramei todas as lágrimas do mundo lá, alimentei aquela cachorrinha. No dia seguinte eu passei por lá, ela estava lá novamente, fui em casa, peguei comida e a partir daí foi aumentando. No dia seguinte ela estava com mais 2, fui rodando e procurando mais animais e fui encontrando e hoje eu alimento 150. Qual foi o primeiro que você levou para casa? O resgatado foi a Vida, foi uma cachorrinha que eu, juntamente com a Jane da Pipa, ela estava abandonada dentro de uma casa e a gente pulou o muro. Foi. Para tirar pra a cachorra, para tirar, porque não tinha água, não tinha comida. Aliás, tinha um armador que tinha um saco de ração pendurado e ela estava sem comida. Então, assim, de que adianta o saco de ração estar pendurado e a cachorra morrendo de fome embaixo? Mas alguém deixou lá enquanto ia trabalhar ou abandonou lá? Não, pessoas colocam animais em seus lugares, em suas residências, quando eles não estão lá, para vigiar o local. E às vezes vão lá uma vez na semana, botam alimento na perspectiva de que dure uma semana e nem sempre isso supre a demanda. Imagina. E aí ela estava definhando, outras pessoas já tinham pedido ajuda, normalmente é assim, as pessoas, vizinhos presenciam a situação e acabam pedindo ajuda. E a gente foi lá, resgatou essa cachorra, cuidei, tratei, castrei, e ela conseguiu a adoção. Então esse foi meu primeiro resgate de fato, onde ela passou 2 meses dentro da minha casa, junto com os meus, mas conseguimos a adoção responsável dela. Ela foi morar num sítio lindo, acolheu uns filhotes, ela não era mãe, mas ela acolheu uns filhotinhos que a pessoa tinha resgatado também. E assim começou. Bom, e quando você decidiu que tinha já condições de montar uma estrutura para resgatar esses animais, acolher esses animais e criou a ONG Casa do Pet. Casa Pet. Casa Pet. Na verdade, eu acho que essas coisas não acontecem assim com programação, não, porque quem faz proteção nunca tem dinheiro. Chega assim do nada. Sempre vem, e foi exatamente essa situação. A Casa Pet, ela surgiu, o meu pai já tinha me cedido o terreno para que eu fizesse um abrigo e tudo mais. Tinha uma casa já no local, já estruturada e tudo, só que não tinha condições. Sempre é um custo muito alto resgatar um animal. E, de repente, aconteceu uma situação na Praça do Mafuá, onde estavam matando os gatinhos. E eu fui lá e acolhi 8 gatinhos. E já fui levando para casa, não tinha o que fazer e não ia deixar lá. E, a partir daí, eu comecei a ir todo dia com meu filho. No horário da minha aula, eu assistia a aula, que eu faço medicina veterinária, e eu assistia a aula online em 2020. Eu assistia a aula no celular com a luz da lanterna, porque não tinha luz na água, não tinha água. A gente levava os galões de água, a gente levava isso lá já na Casa Pet. Então começamos assim, sem estrutura nenhuma. Tinha casa, tinha um abrigo, o local para eles ficarem, mas estrutura zero. E aí a gente foi formulando, foi ajeitando, ajeitava uma coisa, ajeitava outra. De repente tinham 10 gatos, de repente tinham 15. Daqui a pouco eu estava com a cachorra parida em um dos quartos. Porque esses animais, eles procriam mesmo, daí a necessidade de castrar, isso, né? E aí a gente ia cuidando, tratando, dispondo a adoção responsável, como eram filhotes ainda, os gatinhos, e tinha a mãezinha, a cachorrinha. Então a gente conseguiu
a adoção dos filhotinhos. Essa cachorra, ela é muito medrosa. Ela ficava dentro da casa dos gatos e ainda hoje ela está na casa dos gatos, porque eu nunca consegui chegar junto a ela. Ela tem muito medo de gente, apesar de a gente já estar com ela há 4 anos. Eu não forço a situação, eu permito que ela fique na dela. Então tá lá. Mas hoje a gente tem um espaço muito bom. Teve uma participação na estrutura do Ministério Público de algumas empresas que acreditam no nosso trabalho, onde eles dispõem valores, no caso do MP, ANPPs, onde a gente pode estruturar o local, que era só areia, não tinha parede, não tinha baia, hoje está todo estruturado, não tinha tubulação de água. Então, hoje está tudo belezinha. E hoje são quantos animais? Hoje nós temos uma média de 300 animais acolhidos. Desses 300 animais, 57 estão na minha casa. Na tua residência? Na casa que eu moro. Não lá no sítio? Casa Pet, na Casa Pet tem uma média de 230, 240 animais. E os demais estão dentro da casa dos meus pais, dentro da minha casa, que eu tive que alugar a casa do lado. Bom, eu sei que você é casada, Sim. Sei que você tem família. E a família, como é? Apoia? Apoia, ou faz apoia parte, ou apoia. Não tem jeito. Aqui não teve jeito. Na verdade o trabalho que eu faço de ajudar protetores me mostra uma situação diferente da minha. Hoje a minha família apoia, não só apoia, como acolhe, como resgata, como alimenta na rua, como dorme com os animais em cima da cama, dentro dos quartos. Hoje a gente dorme com 12 animais dentro do quarto. Para eu poder dormir, eu tenho que tampar o ouvido, porque eu tenho um sono muito leve, já durmo pouco. Durmo por volta de 2, 2h30 da manhã, acordo 5h30, 6 horas, e aí eu tampo o ouvido para poder dormir, porque senão um levanta, bebe água, o outro aí faz xixi, aí eu vou e enxugo. Olha, eu tô falando aí dessa estrutura, da quantidade de animais, das dificuldades e tudo, mesmo com o apoio que você colocou aí do Ministério Público e de outras instituições, eu imagino que ainda assim você enfrente alguns desafios, né? Diários, sim. né? Porque, na verdade, essas ajudas que entram dessa forma, elas são para estrutura, elas não são para manutenção. A manutenção, ela se dá a partir do momento em que a gente pede ajuda nas redes sociais e as pessoas que se sensibilizam com a situação ajudam. Hoje a gente não tem atuação do poder público como um todo na manutenção do abrigo. Era aí que eu queria chegar. Você não tem porque ainda não conseguiu ou não tem porque não existem programas voltados para isso? Porque não existem programas voltados para isso. Hoje a gente só tem instituído no estado do Piauí a castração para animais, que é o Castra Pet Piauí, que vem do governo do estado. De outros tipos de políticas públicas voltadas para os animais não existem. Zero. Prefeitura, zero. Então, a gente conseguiu já isso com o governo do estado, já no primeiro ano de governo. Para a castração. Onde é feito não só em Teresina, mas em algumas cidades pontuais. Isso não deixa de ser uma ajuda substancial, uma vez que uma castração custa hoje, em média, quanto? Depende. Tem as clínicas de castração solidária, a média de R$300, R$400. E as clínicas que são maiores, mais estruturadas, uma média de R$1.200, R$1.500. Depende do peso. Bom, aí você me disse também que além dessa tua ONG, que é a Casa Pet, tem também a Pipa, tem outras? Ou são pessoas independentes? A grande maioria são pessoas independentes. São pessoas que não têm ONGs, mas que têm um coração do tamanho do mundo, que acolhem os animais. Muitas delas têm... A família se afasta porque não querem os animais, se incomodam com a sujeira, se incomodam com o barulho, se incomodam com a presença deles. Então, a grande maioria das protetoras não tem o apoio da família. Muitas delas perdem o emprego, muitas delas passam fome. Então, é uma situação assim muito difícil. Então, por isso que meu trabalho começou exatamente dessa forma, ajudando pessoas que fazem esse trabalho, porque não é fácil. A gente sabe que tem muita gente que ama, e quando ama animal, ama mesmo. Incondicional. Tem gente que ama o animal mais do que ama o ser humano. Em algumas situações. Mas também tem muita gente que se aproveita, né? E utiliza essa causa dos animais em benefício próprio. A gente vê casos no Brasil. No Piauí existe, você já
já ouviu falar ou já constatou alguma coisa? Sempre que eu chego uma pessoa nova na proteção, a gente tenta saber, conhecer, participar da vida daquela pessoa exatamente para que isso não aconteça. Raros foram os casos que eu presenciei. Você soube daquele caso que houve em Parnaíba, de uma clínica que pegou animal, os animais que Sim. jogou no... Como foi que você acompanhou aquilo? Você sabe o resultado daquilo? Eu não sei o nome da empresa, Salvo engano, mas... a clínica foi fechada, pelo menos temporariamente ela foi fechada, não sei se assim, reabriu. Na verdade, as clínicas elas têm uma proposta para os tutores que perdem os animais. Então, normalmente tem uma empresa que faz a coleta dos corpos para incinerar. Então, aqui tem uma empresa em específico que faz essa coleta nas empresas, eles cobram por esse serviço, por quilo. Então, todas as clínicas, quase todas, têm um freezer em que elas juntam os animais já mortos, que os tutores pagaram para que eles fossem incinerados. Tivesse um destino. No caso dessa clínica em específico, era para eles terem feito isso. Eu acredito que em algum momento o animal teve algum problema de saúde, não resistiu ao tratamento e as famílias permitiram ou pediram que fizesse a incineração e eles não destinaram para o caminho certo. Eles tinham, eu acho que uma caçamba que tinha lá, eles simplesmente jogaram os corpos dos animais lá quando eles deveriam ter pago para ser feita a coleta desses animais aqui, assim como suas famílias pediram. Aqui tem algum cemitério? Tem. É grande? Tem um cemitério. Eu pergunto isso, Raíssa, porque eu passei, agora recente, lá em Fortaleza tem um enorme, na BR mesmo, eu vinha de Natal, quando eu entrei em Fortaleza ali, peguei a 222, é enorme, enorme, enorme. Eu fiquei impressionado com aquilo. Fortaleza tem hoje uma estrutura muito grande, muito boa para a proteção animal, para os animais. E ainda assim acontecem situações, não deixa de acontecer. Não dá para sanar tudo também. Eu acho que a gente vai fazendo as coisas aos poucos. É um caminho assim longo a percorrer. Mas tem muita coisa boa. Aqui está começando. Aqui temos o hospital, temos o cemitério do HUV, que é o Cadelinha Sacha, que já existe há muitos e muitos anos. É lá mesmo? Um pouco mais afastado do hospital, lá? Isso. Mas é por lá. Não sei se está funcionando para novos enterros. Eu tenho uma gaveta lá. Tem também o Bom Descanso, Bom Sossego, uma coisa assim, que fica na região sul, na zona sul da cidade. Mas só conheço esses dois. E tem um outro também que faz a cremação, que fica, eu acho que na região norte. Não sei te dizer, mas eu sei que tem. Bom, estou entrevistando aqui a candidata a vereadora de Teresina, uma vaga na Câmara Municipal de Teresina, a Raíssa Roxane Lima Firmeza Rocha, cujo nome de guerra, o nome que ela adotou é Raíssa Protetora, exatamente em função desse trabalho que ela desenvolve. E a Raíssa, ela é formada em administração de empresa, ela é formada também em design de moda e está cursando, vai concluir agora medicina veterinária. Isso. Tinha que acontecer isso na tua vida, né? Não tinha outro destino para mim. Eu acho que de todos os cursos que eu fiz, pós-graduação, medicina veterinária é o que casa realmente comigo. Mas você pretende seguir como médica veterinária? Sim, na verdade, no primeiro ou apenas para cuidar melhor dos... no primeiro momento era aquela vontade de querer aprender a lidar com os animais, a entender o que cada medicamento faz com cada situação, o que usar, como fazer, entender um pouco mais da problemática de cada problema de saúde que eles possam vir a ter. Isso na vivência ensina muito, muito mais do que a própria faculdade, mas tem que ter o complemento. Tem que ter. Então, mas a minha vontade hoje é castrar, porque a partir da castração é que a gente vai minimizar a quantidade de abandono, a quantidade de animais que tem na rua. Então, hoje essa é a minha prioridade. Perfeito. Agora vamos falar de política. Política. Bom, só o fato de você decidir cuidar de animal, você já está tomando uma posição política em relação ao mundo. Mas eu quero que você fale também dessa questão da política partidária. Você foi obrigado a escolher um partido, a partir do momento que você decidiu ser candidato,
você escolheu um partido e está aí em campanha. Mas a minha pergunta é, por que decidiu buscar essa vaga na Câmara Municipal? Por que decidiu entrar na política? Na verdade, eu participava muito de eventos para a proteção. Tentava unir os protetores, tentava trazer as pessoas para perto, tentava fazer, porque antes tinha um pouco de rivalidade, como se tivesse assim, os meus animais precisam mais, sabe? Infelizmente isso acontece. Mas hoje não, isso amenizou muito. E nesse tempo, eu acho que em 2019, teve um vereador que viu que eu tentava fazer com que a coisa realmente acontecesse e ele ficou, vamos, tu precisa ser candidata, tu precisa... E eu, meio reticente, não queria, não tinha um contato com a política realmente. E acabei indo pela lábia dele, vamos, e beleza. Então eu participei em 2020 da primeira candidatura, onde fui candidata a vereadora. Não fiz campanha, porque foi um período da Covid, um período que meu marido adoeceu, ficou numa situação muito difícil, eu acabei ficando internada com ele, porque eu também peguei a Covid. Então era uma forma de eu fazer o acompanhamento, já que eu estava doente também. E passamos um mês internado, que foi exatamente... Isso durante a campanha? Durante a campanha. Então, assim, eu não consegui fazer campanha e tive quase 1.500 votos dentro de um hospital, basicamente. Só com o trabalho feito, com as redes sociais, com boca a boca, só mostrando realmente o trabalho que eu fazia. Em 2022, eu fui candidata a deputada federal, onde eu tive quase 6.000 votos. 6? Uma média de quase 5.711 votos ao todo. Sendo quase 5 aqui em Teresina. Isso. E também com a força das redes sociais, com a força do trabalho que realmente é desenvolvido para os animais. Mas a vontade de querer mudar foi o que me fez realmente abraçar a política. Porque quando você tem um trabalho em que você participa ativamente, em que você sofre na pele a situação do outro, é que você sabe a necessidade da política. Até então eu não via. Até então eu tinha uma comadre que trabalhava com deputado. E aí, com quem é que eu voto? Com vereador, na verdade. Vereador, E aí, em quem é que eu voto? Então, a partir do momento em que eu passei a viver a situação de tantas pessoas que precisam na cidade como um todo, e viver na pele aquela situação de precisar e não ter, é muito difícil. E nem sempre a gente consegue fazer o que se precisa para fazer acontecer a coisa. E a política é a única forma da gente poder brigar, da gente poder lutar, para a gente poder realmente conseguir fazer algo mais. Então, fui abrindo os olhos em relação a isso, não era uma coisa que eu queria para a minha vida, mas acabou que eu não vejo outra possibilidade hoje para conseguir reais mudanças para a proteção animal. Bom, diante de um quadro desse, que não existe uma única política pública voltada para a proteção de animais, sobretudo na questão dos pets, principalmente no que tange à alimentação, quer dizer, eu imaginava que tivesse, sei lá, uma campanha dentro da estrutura da Prefeitura Municipal com relação à castração, que houvesse alguma forma de se alimentar esses animais, de se ajudar na alimentação desses animais. Você está dizendo que não, então está faltando isso na Câmara Municipal de Teresina, Exatamente. Né? Alguém que lute, alguém que busque defender essa causa, né? Na verdade, nós temos uma vereadora que foi eleita em 2020, que é a Tanandra, e ela teve projetos que já foram, inclusive esse projeto Castra Móvel, ao qual eu faço parte hoje. É um projeto que saiu do gabinete dela, mas foi feito não pela prefeitura, e sim pelo governo do estado. Então você vai lá somar força com a Tanandra, Exatamente. Que a Tanandra também se destacou nesse trabalho de acompanhamento, de proteção dos animais, né? Então, se dizem que uma andorinha só não faz verão, quem sabe duas, 3, 4, fazem, né? a força aumentar. Né? Bom, me fala então, que tipo de projeto, de proposta você pretende, caso chegue à Câmara Municipal, levantar, defender lá na Câmara, apresentar, inclusive, para seus colegas? A gente tem propostas, principalmente a castração, tem que ter.
Tá vindo aí um hospital público nessa perspectiva também. Tem que se ter UPAs PET, onde a gente precisa ver, porque hoje o atendimento médico para animais é muito caro. Muito. Muito. Mais caro do que para gente grande. Então, assim, hoje para você do que para tirar uma criança, se né? você tirar um animal da rua e você levar para um atendimento básico de consulta e exames básicos de sangue, você gasta quase 800, 900 reais. Nós temos um colega aqui mesmo, no nosso sistema de comunicação, que no mês passado ele foi obrigado a levar um cão que apresentou alguns problemas, ele levou para uma clínica e no final das contas o animal foi internado, teve que passar por tratamento, salvo engano até uma cirurgia, foram quase 5 mil reais. Tem situações que passam de 10 mil reais. Um atropelamento, por exemplo, são os casos mais graves, que são cirurgias ortopédicas, que passam de 10 mil reais, 20 mil reais, se precisar refazer a cirurgia. Então, assim, é um caso grave, é um caso que onera muito. Então, para quem pede ajuda para conseguir salvar uma vida, recebendo de R$1, de R$5, de R$10, é muito difícil chegar ao montante. Então, assim, hoje, eu particularmente, eu acredito que muitos protetores também estejam endividados exatamente por isso. Eu falo por mim. Eu tenho dívidas nas clínicas. Quer dizer que você coloca dinheiro do próprio bolso nessa causa. Eu deixo de viver minha vida, eu não saio mais. Eu não viajo com minha família. A gente nem viaja mais, porque não tem condições. Meu carro quebrou tem mais de um ano, eu ando com carro emprestado. Então, assim, são situações que ou você se abdica de fazer, de viver, para poder fazer por eles. Então, é uma escolha de vida, eu escolhi aquilo ali. Nem todo mundo aceita, nem todo mundo consegue. E tem pessoas que chegam e dizem assim, Raíssa, eu não sei como é que tu consegue. Que é difícil, realmente. É o amor, né? Mas tem um tal do amor. É o amor, é o amor. Já dizia lá quem é o cantor que cantava, é o amor. Zezé. Zezé de Camargo, né? Bom, e eu queria que, assim, aí um dos projetos é para castração, vamos lá. Sim, Quero castração, que você apresente a UPA mais PET, a UPA PET, ela a se UPA, dá, né? Vamos lá, UPA, castração, UPA. A UPA, ela se dá para aquele atendimento básico. O emergencial? Exato, uma consulta. Uma consulta. É um atendimento, o animal está com problema de pele, vai lá, faz o exame. O animal está precisando de uma consulta de rotina. É como se fosse o HUV, que hoje a gente, infelizmente, não tem um atendimento HUV, mas como se foi um dia. Então, a gente precisa, aliás, o HUV é tudo pago, tudo que se faz lá é pago. Então, é um público pago. E a gente precisa ter eu não sei se seria uma UPA ou se poderia ser também um contrato com empresas, com clínicas que já existem, que possam fazer esse atendimento, porque hoje a gente tem isso pelo SUS, de clínicas que atendem pelo SUS as pessoas. Da mesma forma poderia pode acontecer esse sistema, pros animais, né? Sim. Onde também vão fazer uma quimioterapia, um atendimento básico, o animal está machucado, vai lá e faz uma sutura. Tem essas coisas mais básicas, seria para UPA. Quebrou uma patinha. Uma medicação injetável que o tutor não vai poder aplicar em casa, entendeu? Então são coisas básicas que normalmente se faz numa UPA. Em Caxias a gente tem uma UPA que funciona maravilhosamente. Sério? Aqui em Caxias do Maranhão? Caxias do Maranhão. Ah, que maravilha. E lá tem inclusive a castração também na UPA. É pública lá? Da prefeitura? Sim, é um projeto de um vereador. E ele deve ter apoio de deputados para poder fazer acontecer, porque não deve ser barato também. Mas a gente sabe que precisa acontecer de alguma forma. Também nesse mesmo espaço tem um abrigo, onde eles acolhem alguns animais em situação de risco, dispõem de adoção responsável. Então, assim, é um pacotão completo, num espaço em que não é tão grande, mas que ajuda, de alguma forma, a sociedade da cidade. É isso que a gente quer. Porque hoje, não tendo nada, tudo que vier é lucro. E diante dessa situação toda, como é que a Raíssa Rochane está fazendo a campanha? É pelas redes sociais? É no embate, no corpo a corpo, como se diz? Como é que você está fazendo essa campanha hoje? A gente tem as redes sociais, que é quer queira, quer não, apesar de, em 2023, o Instagram, ele tem umas restrições e a gente postar pedido de medicamentos configura como se fosse
venda ou pedido de droga, ou algo do tipo. É como se eu tivesse infringido as normas deles. Certo. E eles tomaram meu Instagram. Então, eu fiquei sem Instagram. Então, em maio do ano passado, eu fiz outro. Estou começando do zero. É um Instagram novo, onde não tem minha vida inteira que o outro tinha, mas que fala um pouco de mim, um pouco do meu trabalho, pessoas que já estavam... O Instagram tem essas coisas, eu até aproveitar esse espaço agora para dizer, eu tive uma restrição no Instagram porque eu publiquei uma matéria no Dia do Índio, e era inclusive uma matéria denunciando a falta de apoio e de assistência ao índio lá na Amazônia. E eu coloquei a foto de um índio nu da cintura para cima, mas vestido da cintura para baixo. E era homem, não era uma mulher, né? Porque se fosse uma mulher, você não mostrou o seio da Índia. E eu fui assim, eu sofri uma restrição por conta disso. Eu quero saber do Instagram como é que eu vou falar de um índio que vive naturalmente numa oca, numa tribo, sem mostrá-lo seminu, né? Porque o índio anda seminu. Quem não pode andar seminu somos nós, e nós andamos e o Instagram não diz nada, né? Agora, por outro lado, alguém me explicou assim, não, porque não é uma pessoa que está julgando, é o sistema dele. O algoritmo, né? Bom, esse algoritmo precisa ser aperfeiçoado, porque é impossível, né, você restringir uma pessoa porque colocou a foto de um índio no Dia do Índio fazendo uma defesa do índio. É exatamente isso. Então, eu estava pedindo ajuda de medicamento para um animal que estava precisando. E aí ele veio e reteve meu Instagram, fiquei sem. Movemos um processo contra o Facebook, né, que é a mesma coisa. Mas até então não tive retorno de volta. Eu só queria a volta dele, do jeito que ele estava. Já tinha quantos seguidores? Acho que uma média de 30, 28, 30 mil seguidores. Era muito, viu? Porque eu nunca consegui passar dos 3 mil. É muito difícil. Aí esse 3 mil, eu tenho um com quase 3 mil que está com restrição, eu só posso me comunicar com os meus seguidores, o que eu publico não vai para outras pessoas, ou seja, eu não consigo crescer dentro desse. Aí eu criei outro, vamos ver se esse aí... Mas está devagarzinho, agora que eu estou com 500 e pouco. Mas é exatamente isso. Hoje eu estou, acho que 14 mil, acho que eu tenho uma média de 14 mil seguidores. Mas que, assim, hoje, devido à campanha também, não posso postar tantas coisas da proteção, as situações, casos e tudo, porque eu tenho que separar algumas coisas para poder trabalhar a política. Mas a gente está trabalhando bastante as redes sociais, a gente tem o contato, sim, direto com as pessoas. Eu conheci muita gente do bem. Você já conhece essa rede, vamos chamar de rede, essa rede de proteção ao animal de Teresina, você já tem contato, já conhece algumas pessoas, ou conhece todos? Não, cada dia que passa eu conheço pessoas novas que realmente não fazem um trabalho de proteção, fazem um trabalho de proteção, mas não expõem, não pedem ajuda. Não divulgam, né? Fazem um trabalho anonimamente. Exatamente. Tenho conhecido muita gente assim, em que tira do seu para poder fazer um pouquinho pelos animais, e isso é bom. É tão bom, porque a gente pensava que éramos poucos, mas tem muita gente que ama também de forma incondicional e que tenta lutar pelos direitos deles. Nem sempre conseguem, mas que não desistem também de tentar fazer o mínimo ou o máximo que elas podem. Nem sempre se pode acolher, mas está ali tentando fazer alguma coisa. Então, é muito bom saber que tem pessoas que ainda se sensibilizam, que gostam. E é nisso que a gente se apega, de querer poder fazer mais. Então, quanto mais pessoas a gente conhecer, mais pessoas a gente possa vir a dar algum tipo de suporte, de instrução a essas pessoas, para que elas não parem, porque não é fácil também continuar. É um custo alto, até mesmo para comprar a ração, você deixa de fazer por si para poder fazer por eles. E outras pessoas também que a gente queria muito que fizessem, pelo menos assim, coloca água, agora o BR-Elbrau chegando, bota pelo menos uma água para poder amenizar, calor chegando. Vamos mandar aqui um alô para aquele público, você disse que chegou a pular uma cerca, um muro, sei lá, uma grade,
para salvar um animal. Então, assim, você pode usar o animal como guarda da tua propriedade, eu acho que não é crime. Agora, alimenta bem, né? Agora Cuida tem que dele, oferecer a ele as o condições mínimo, né? mínimas. Que é água e ração, água e Um alimentação. local coberto, um local arejado, em que ele não possa ficar preso num cubículo, que hoje muita gente bota os cachorros num espaço de 1 por 1, que eles ficam presos o dia inteiro para soltar à noite. Isso é crime. Isso é situação de maus tratos. Prender um animal que fica encolerado o dia inteiro é crime, situação de maus tratos. Então, assim, você tem que oferecer ao animal as condições em que você também preferia estar, porque você não vai querer ficar preso, você não vai ficar no calor intenso do sol, sem uma cobertura para se proteger, sem ter água o dia inteiro, sem ter comida por dias. Tudo isso é crime. E merece ser responsabilizado, Punição. né? Bom, Raíssa, nós estamos chegando ao final, mas eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e falasse com o teu público, com as pessoas que admiram o teu trabalho, as pessoas que gostam dos animais, as pessoas que às vezes queriam estar no teu lugar, mas não podem, terminam ajudando ou simplesmente dando algum tipo de apoio, né? Sim. Então fala com eles. Vamos lá, pessoal. Na verdade, eu peço a vocês que olhem para os animais, que enxerguem a proteção como um todo. Não só aqueles que estão nas redes sociais, mas aqueles que estão perto de vocês também. Muita gente pensa que só nós protetores podemos fazer alguma coisa. Não, você também pode fazer alguma coisa. Alimente um animal de rua, eles sentem fome, eles sentem sede, eles sentem medo, assim como você. São seres sencientes. Então, priorizem a vida do animal. Eles estão ali também para lhe proteger. Então, se hoje a gente tem essa luta, se hoje a gente busca salvar a vida deles e protegê-los é exatamente porque são seres, assim como nós, filhos de Deus e que merecem. Então, mais à frente aí, vejam, procurem pessoas que realmente têm um trabalho, não só aos animais, mas às pessoas também. Não entreguem o voto de vocês por nada, porque é um direito que vocês têm, é um direito que vocês podem lutar por ele para poder, nos próximos 4 anos, vocês poderem cobrar do poder público as promessas que fizeram, porque não adianta você querer se você não procurar pessoas que realmente têm um trabalho e que realmente vão fazer a mudança na cidade de Teresina. É isso, né? É isso. Obrigado, viu, Raíssa? Sucesso na tua campanha, na tua luta pela causa dos animais e na campanha eleitoral rumo à Câmara de Teresina. Eu que agradeço imensamente, lutando não só pelos animais, mas pelas pessoas também, porque a proteção também traz muitas situações difíceis para a gente entre as pessoas. Verdade. Bom, você aí que está nos assistindo, você, se não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, aciona o sininho para receber as nossas notificações e faz aquele movimento dos 3 Cs. Qual é esse movimento? Você vai curtir, vai comentar e vai compartilhar essa entrevista com Teresina, com o Piauí, com o Brasil e com o mundo. Muito obrigado a vocês de casa. A gente se encontra no próximo Parla Mais. Valeu, Raíssa. Obrigadão. Tchau.